E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Após estudar nas lições anteriores sobre algumas questões centrais da perspectiva bíblica sobre a santidade, podemos agora compreender melhor a maneira como a tradição wesleyana trata este ensino bíblico. Para nós metodistas, a santidade é uma vocação divina, tão prioritária que toda abordagem teológico-doutrinária de nossa tradição tende a tomar como paradigma para a compreensão da mensagem mais ampla das Escrituras o propósito de Deus de nos tornar santos como Ele é. E é desta maneira que podemos viver segundo a sua vontade. Então, em nossos relacionamentos com o próprio Deus, conosco mesmo, com o próximo e com o mundo ao nosso redor. O texto bíblico base ilustra bem um enfoque importante da tradição metodista sobre o ensino bíblico da santidade, a restauração da imagem de Deus em nós. A passagem em questão fala sobre como devemos estar descobertos, ou seja, abertos a toda a mensagem do Evangelho, para que possamos não somente ter uma fé ou religião, como o tinham os judeus, mas também refletir no mundo de forma cada vez mais fiel quem é o Deus a quem servimos. E para isto, é preciso que cada um de nós seja transformado ou transformada à sua semelhança pelo próprio Espírito de Deus. Santidade, ou a renovação da imagem de Deus em nós, por conseguinte, não se trata somente de uma separação do que é impuro ou da sacralização de elementos da vida cotidiana que apontam para o caráter de Deus. Sobretudo, santidade se relaciona com que tipo de pessoa que estamos nos tornando como consequência da nossa fé e relacionamento com Deus. Se nós estamos ou não refletindo a bondade, a justiça, o amor e todos os outros santos atributos de Deus em nossa vida, a partir da pessoa que temos nos tornado em Cristo. Esta é a nossa maior vocação. Por ser desse modo, a santidade, a nossa vocação de refletir a imagem de Deus, ela possui duas implicações fundamentais, como relatou o saudoso bispo Paulo Aires Matos, em um artigo sobre a visão wesleyana da santificação e os grupos pequenos. Para Wesley, salvação era a total restauração da deformada imagem de Deus em nós, e sua plenitude era a recuperação de nossa capacidade negativa de não pecar e de nossa possibilidade positiva para amar a Deus sobre tudo. Wesley decidiu chamar de perfeição cristã esse alcance mais amplo da graça em santificação e seu triunfo nesta vida. Santificação é o que Deus faz em nós, planificando o potencial humano de acordo com o propósito divino original. Como podemos perceber em nossa busca por santidade ou por santificação, devemos nos atentar para duas dimensões fundamentais, que são a possibilidade de vencer o pecado e a capacidade de amar a Deus. A primeira, de inclinação negativa, reflete a obra de Deus de eliminar em nossa natureza a inclinação ao pecado, como está escrito em Romanos 6,14, 1 Timóteo 5,23, 1 João 1,7 e depois 5,18. Logo, é Deus quem nos dá a capacidade de vencê-lo. A segunda
possibilidade, aí é positiva, é de nos tornar pessoas que refletem a natureza de Deus, ou seja, o amor, que está lá escrito em Romanos 5, Efésios 3:19, 5:2, 1 João 2:5, 4, 8, 12 e 16. Passamos a amar a Deus e as pessoas quando nos abrimos ao amor de Deus manifesto em Cristo e em toda a sua obra redentora. E isto passa a ter um efeito muito mais decisivo após a justificação e a regeneração que recebemos pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Também é importante perceber que a preocupação que Wesley tinha em fundamentar suas motivações e seus ensinos biblicamente. Ele, por exemplo, referia-se à santidade sempre em termos bíblicos, por meio de expressões como a circunscrição do coração, que está lá em Romanos 2:29, ter a mente em Cristo, que está em 1 Coríntios 2:16, andar como Cristo andou, que está lá em 1 João 2:6. O amor de Deus derramado em nossos corações, que está lá em Romanos 5:5, dentre outras. É necessário considerar ainda que a tradição wesleyana trata esta vocação para a santidade como perfeição cristã. Mas preste atenção, é uma perfeição cristã e não perfeição absoluta. E ela leva em consideração tanto a limitação humana natural, da ignorância, do cometimento de enganos, como diversos efeitos permanentes da corrupção do pecado, a possibilidade de ficarmos doentes, nossas fraquezas e instabilidade de pensamentos. Por exemplo, que só serão reparados completamente na eternidade. Entretanto, assim, Wesley e os metodistas sempre enfatizaram a necessidade de buscar uma santidade de coração e de vida, que produziria em nós a libertação do pecado e o verdadeiro e completo amor a Deus e ao próximo. Em outras palavras, uma fé que opera pelo amor e alcança todo mundo. Concluindo, porque Deus é quem nos restaura à sua semelhança, é que podemos e devemos viver uma vida em conformidade aos padrões da palavra de Deus, adorando o Senhor e promovendo todo tipo de bem a todas as pessoas. Além disso, Ele também nos proporciona capacidade para cuidar melhor da organização da sociedade e do mundo em que habitamos. O bom e verdadeiro cristianismo, e metodismo por consequência, nunca pode renunciar à vocação para a santificação. Vençamos o pecado pelo poder do Espírito, amemos a Deus e as pessoas, cuidemos bem do nosso mundo. Esta é a nossa lição de hoje e que Deus nos abençoe com esta palavra e com esse estudo. Amém.